Bom, galera, depois de muito tempo sumido, estou de volta e hoje a gente volta com a nossa análise semanal do Bitcoin e Ethereum. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo! Bom, pessoal, eu fiquei um bom tempo sem gravar aí, tinha algumas coisas para resolver, eu tinha falado para vocês que ia ser difícil esse tempo. Fui pro Brasil, resolvi tudo que eu tinha que resolver, tô de volta. E agora a gente tem muita coisa para colocar no canal, não perca aí porque eu não fiquei parado. Vou trazer muita coisa bacana pro canal aqui, com certeza. Então, aqui é onde eu tava mais ou menos, onde a gente parou aqui mais ou menos por aqui, tava nessa lateralização, essa subida. Dezembro terminou lateralizado, a gente teve aqui no dia 3 aquela falso anúncio do ETF, onde o preço deu uma oscilada absurda e uma despencada, voltou e tudo mais. E depois a gente teve a aprovação do ETF, onde a gente teve a pancada, subiu aqui aos 48 mil, e aí a gente começou a cair. Por que a gente teve essa queda? Muito aqui por causa desse ponto aqui da Grayscale. Deixa eu abrir aqui a Grayscale para estar mostrando para vocês. Desse ponto da Grayscale. Então a Grayscale é a maior detentora de Bitcoins no ETF. Aqui na CryptoQuant você pode ver, a gente vai dar uma passada aqui pelos ETFs agora. Então dos 466 mil que já tinha, que o pessoal não podia vender antes, na hora que abriu, houve uma venda absurda de Bitcoins aqui, o que pegou aqueles primeiros dias. Então a gente teve um outflow muito grande, o que pressionou o preço, fez o preço voltar aqui. Aqui essa linha vermelha eu vou tirar. Tem muita coisa que eu tirei aqui com vocês, né, que estava aqui, eu fui tirando. Mas tinha uma linha de tendência aqui, que ela foi rompida para baixo, e aí tem a queda e tudo mais. A gente tinha uma de alta, e aqui a gente ficou nessa lateralização aqui. Com o volume a gente vem rompendo ela aqui, mas ela vem perdendo volume nessa saída, mas vamos chegar lá. Então a gente teve todo esse outflow, agora teve uma estabilização, voltou aqui, então a gente teve todo esse momento aqui de volta, e agora a gente começa a ter uma subida, principalmente porque a Fidelity, ela vem absorvendo muito, tanto a BlackRock quanto a Fidelity e as demais vem comprando mais Bitcoins do que a Grayscale vem vendendo. E a Fidelity colocou na cesta dela de ETF conservadores 1% de Bitcoin. O que isso quer dizer? Não sei se vocês já investiram em mercado tradicional pelo banco. O banco vem aqui e fala para você assim, qual que é o seu perfil? Agressivo, conservador, o que você quer? E aí, dependendo da cesta que você escolhe, ele faz um fundo com essa cesta. Na cesta conservadora da Fidelity, ela colocou 1% de Bitcoin nos ETFs, ou seja, todo mundo que tem a cesta conservadora passa a ter 1% de Bitcoin. O que fez o preço subir e essa demanda aumentar também, o que vem trazendo o preço nessa última semana subida, principalmente por causa disso. Outra pressão que junto veio aqui é a venda de Bitcoin pelos mineradores. Estamos a menos de 10 mil blocos para o halving, então a gente está próximo aí 1 mês e meio, 2 meses a gente tem um halving. A partir do momento que a gente tiver o halving, a gente corta as recompensas pela metade, não chega a dobrar exatamente o custo de produção, mas os custos de produção acabam subindo bastante a partir desse halving. Como eu falei, não chega a dobrar, mas sobe bem. E então a gente tem uma desova junto com esse preço da Fidelity, a gente tem uma desova dos Bitcoins pelos mineradores. Se a gente vier aqui, tem um indicador bem legal. Deixa eu me achar, que eu tô aqui já, tô fazendo caca aqui nas telas, que é esse daqui que tem assim, o custo de produção do Bitcoin. A grosso modo, aqui a gente volta a ter aí uma pequena lucro pelos mineradores nesse custo. Então o que eles estão fazendo? Estão fazendo venda, estão aproveitando o preço aqui em cima, porque se chegar aqui embaixo eles começam a ficar negativos. E como esse custo, essa barra vermelha e a linha verde deve subir a partir de 1 mês e meio, e aí vai vir muito próximo, os próximos Bitcoins, ele vai começar a ter um custo bem aqui em cima, vai subindo esse custo, né? A gente vai tendo isso daqui empurrado. Eles estão aproveitando vender tudo agora, fazer um estoque
E aí ele está segurando isso daqui. A gente tem a dominância do Bitcoin voltando de novo, deu uma subida muito grande nessa semana. Acho que falando um pouquinho do que eu estou acompanhando aqui, então ela bateu aqui nesse suporte aqui, nessa order blocker aqui e ficou. Agora a gente tem essa lateralização, se ela romper aqui os 55%, ela pode subir bem, vindo com força. E aí a gente tendo aí as alts caindo um pouco, tentando acompanhar. Mas com o dinheiro entrando no Bitcoin, eu acho que a gente vai começar a ver essa dominância subir. E o rompimento dessa dominância aqui pode trazer sim altas para o preço aí, a gente chega lá, mas a gente não chega lá, vamos terminar um assunto por vez. Então a gente teve todas essas vendas, eles estão vendendo o que pode, essa colocação da Fidelity no ETF conservador fez o preço dar uma arrancada aqui de novo. O preço precisa se sustentar aqui, ele vem subindo, começa a mostrar uma fraqueza aqui nos indicadores de volume, mas a gente precisa esperar. Então vamos ver o mercado abrir. Segunda e terça, como ele vai estar atuando, a gente vai chegar ali no calendário econômico para a gente estar olhando, mas vamos ver como ele vai estar atuando. Vamos lá no calendário econômico primeiro. O que eu estava falando, acho que antes de ir para o calendário econômico, você pode ir na Arcan. Eu já fiz um vídeo da Arcan lá no começo, quando ela saiu. É uma excelente ferramenta para vocês olharem. Eu vou fazer um novo vídeo, acho que está na lista de atualizar aqui para vocês fazerem análise. Mas vamos aqui a BlackRock, na BlackRock não, eu quero a Grayscale. Então essa é a carteira da Grayscale. É interessante ver o que ela tem aqui. Tem 4 milhões de link de LPT, 3.3 milhões de link, tem umas coisas interessantes. A gente começa a olhar aqui e a gente começou a ver um inflow aqui, inclusive, nesses últimos 2 dias, na sexta-feira, no final da tarde. A gente teve um outflow, depois a gente começou a ter um inflow. O que isso significa? Quando sai Bitcoin dessa carteira e vai para a Coinbase, que é basicamente a grande receptora aqui, aqui ela só movimentou de carteira para carteira. Tá bom. Isso significa que esses bitcoins foram vendidos. Então tá indo para a Coinbase, a gente tem um outflow gigantesco. Então a gente pode vir aqui por outflow e olhar aqui os últimos outflows. Então assim, são números consideráveis aqui de bitcoins saindo nesses horários aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Velho, deve ter alguma maneira de eu aumentar aqui um pouquinho, agora não estou vendo. Copiar, tá bom. Ok, não vou mexer nisso agora, mas a gente está vendo aqui que a gente tem todas essas saídas de Bitcoin e depois a gente teve um inflow aqui, mas a hora que a gente olha o número de Bitcoins, bem menores, com exceção dessas 2 entradas aqui que foram bem maiores, mas o outflow para a Coinbase, que eu acho que é o principal aqui, é muito grande ainda. Então tem muita saída de Bitcoin, muita saída. Então a gente tem aí uma questão grande desses Bitcoins da Grayscale. Mas a Fidelity, por um outro lado, começou a absorver Bitcoins. Se a gente olhar aqui, Fidelity, e aí você começa a olhar o inflow da Fidelity aqui, Coinbase e algumas outras coisas, você começa a ver uma grande absorção de Bitcoins. Então a gente vai olhar o inflow deles aqui, a quantidade de Bitcoins é gigantesca quando a gente fala da Fidelity. Aqui acho que está por dia, 2 dias, então o que foi cada carteira aqui, ele não aparece a hora por isso. Tem uma outra tela que a gente consegue ver melhor isso, por hora, assim, fazer um esquema de olhar por hora, mas não a gente vai entrar isso. Enquanto o outflow aí, apesar de ter bastante aqui, mas é de Fidelity Custódia para Fidelity Custódia, tá vendo? É algumas realocações dentro das carteiras ali da própria Fidelity. Então esse foi o grande balanço aqui que fez o preço subir. O preço modifica por causa dessa tendência dos ETFs sendo absorvidos pelas próprias dashboards, pelas próprias detentoras aqui dos ETFs.
Aqui tá os três maiores, né, que eu coloquei aqui, Grayscale, Fidelity, que é o que interessa nesse momento, é as que estão movimentando, os demais somam ali pouquinha coisa, mas vem muito na onda da BlackRock e da Grayscale, pegando bastante coisa ali, que a gente volta no volume, né, então se a gente voltar aqui 462, aqui embaixo, não mexe tanto assim, né, pra gente estar olhando, apesar que ainda se a gente olhar aqui, o da ARK e da Bitwise ainda são relevantes, assim, um pouco relevantes, mas o volume mesmo está aqui. Dito isso, vamos ao calendário econômico. Então, segunda e terça-feira a gente tem Ano Novo Chinês, junto com o Carnaval no Brasil. Então, a China não vai influenciar, mas a gente tem a Europa vindo aqui com alguns dados econômicos não muito interessantes. Na segunda-feira, na terça-feira, a gente tem aqui CPI sendo colocado, então a inflação dos Estados Unidos pode sim influenciar um pouco do preço, mas acho que está não muito para o Bitcoin. Eu acho que aqui não deve influenciar muito. Números bem positivos aqui pode sim ajudar a empurrar. Acho que a gente está num castelo de carta que pode estar subindo sim. Na quarta-feira ainda a gente tem aqui feriados, tanto na China quanto no Brasil, e aí a gente tem aqui algumas divulgações de PPI e CPI na Grã-Bretanha e alguns dados de PIB na Europa. Dado de óleo aqui para quem acompanha o mercado de petróleo nos Estados Unidos. A China ainda é em feriado, acho. Então assim, a China não deve influenciar muito. A gente tem dados aqui importantes na Grã-Bretanha de PIB. E aqui a gente tem algumas coisas aqui, questões de economia, né? Então, o Philadelphia Fed Manufacturing Index, os pedidos iniciais de seguro-desemprego e a venda a varejo nos Estados Unidos, que pode também dar uma influenciada no mercado, mas não muito. E na sexta-feira, depois do CPI, a gente sempre tem PPI aqui, então a gente tem PPI na sexta-feira, que eu acho que é o principal para esse momento. Acho que são esses os principais dados econômicos da semana. Uma semana que não pesa tanto, mas que pode sim ajudar a influenciar o preço e dar aquela empurrãozinho que faz. Por mais que o Bitcoin não esteja aí sendo muito influenciado pelos fatores econômicos. Aqui eu estou acompanhando pelo Yahoo Finance alguns dos ETFs aqui que a gente está vendo lá, então dá para você acompanhar se você quiser. Se você olhar aqui, eu quero saber qual que é da Grayscale, então é o GBTC. Você vem aqui, GBTC está aqui, você abre ele, não é Yahoo Finance, e aí você vai ver, ele vai pegar um dia, 5 dias, e aí a gente vê aqui as subidas de preço, caída aqui a saída, né? A gente tem a queda de preço bem interessante. Mas por que custa 42 dólares e não 47 mil? Porque é uma fração de um Bitcoin. O ETF, né? O share, a ação, vamos chamar assim de ETF, ela é uma fração. Eu vou fazer um vídeo explicando de ETF essa semana, com mais calma, mas ele é uma fração. Isso que facilita, uma das grandes vantagens do ETF, para você não ter que comprar um Bitcoin inteiro ou uma coisa assim, apesar do Bitcoin você não precisa fazer isso, mas se pensa no ouro, por exemplo, você tem que comprar muita coisa, ou ETFs de outros bens de consumo, isso é uma questão importante, você consegue fracionar e comprar ele em pequenas quantidades. Então com 42 dólares você compra uma share, uma cota, acho que é melhor do que ações nesse caso, de um ETF. E aí você tem esse preço vendo e passando aqui no gráfico. A gente olha o gráfico full chart aqui. Então a gente tem aqui, né, começou aqui o ETF, teve uma queda gigantesca. Então aqui no ETF, quando abriu a Grayscale, caiu e agora vem subindo o preço de novo. Se a gente olhar aqui, ele se assemelha muito ao próprio gráfico do Bitcoin fazendo essa parte. Então aqui é muito natural, até acho que aqui ele pega fechamento, aqui descontando fechamento, ele é basicamente esse gráfico do Bitcoin, porque ele é uma fração do Bitcoin, mas aqui você tem exatamente isso e você consegue acompanhar aqui a valorização.
Em termos de percentual, ele pode dar uma variadinha com relação ao percentual do Bitcoin pelas questões de ajuste aí, mas é muito similar ao Bitcoin. Então vamos lá, o que esperar dessa semana? É uma semana que a gente vai ter que testar essa resistência aqui. Então ele está fechando acima desse ponto, então fechando acima dos 48 mil aqui. O domingo, a segunda vai ser muito importante. Acho que a gente mantendo essa força de subida, por mais que a gente comece a olhar aqui uma exaustão do preço com MFI sobrevendido, essas bolinhas aqui, eu vou chegar nisso daqui também, tá gente? É um indicador que eu montei. Então ele mostra aqui as bolinhas que está sobrevendido no MFI, no RSI também está com exaustão, no Chaikin aqui ele também está mostrando uma entrada de zona de exaustão, mas a gente tinha aqui no Heiken uma subida, então a gente tem uma tendência de alta aqui sem sinais de reversão por enquanto da tendência. Então vamos esperar aí para ver como é que faz. Se o Bitcoin subir, ele pode dar mais uma volta e talvez aí até uma voltinha aqui. Dias de volume é interessante, né? Porque você tem o preço subindo com o volume subindo aqui, foi muito forte. Hoje a gente não pode nem falar em volume porque sábado e domingo, eu estou gravando no domingo. Sábado e domingo a gente não tem volume aqui para estar atuando, então o volume fica bem baixinho. Mas aqui essa subida foi uma subida bonita do Bitcoin para fazer esse rompimento. Pode ser sim que ele faça uma recuperação e volte, e aí se ele fizer um V para cima aqui com volume, galera, pode esperar que a gente vai ali para os 55 mil. Uma segurada aqui pode fazer umas reversões e buscar aqui de novo a casa dos 45 a 42, ele voltar a mexer nessa área. Então é ficar de olho aí nesses próximos dias se haverá uma recusa ou não dessa tentativa de rompimento aqui desta linha vermelha, que é uma linha lá de trás que a gente vai pegar, que é uma que teve um topo aqui num pullback que voltou. A gente tem aqui algo que eu nem tracei uma order blocker, mas ele é um pullback aqui que foi feito para continuar a queda, um pullback de respeito aqui para estar passando. Então 51.800 pode ser que ele venha buscar sim com a quebra aí dos 49 mais ou menos. Vou voltar lá na frente de novo, me ajuda aí, volta. Obrigado, hein? Então sim, com essa quebra aqui, a gente sim pode buscar aqui os 51.200 com certeza. E sim, falar em 52 mil, a próxima resistência para o pullback ali, mas rompendo ele, vai para 60 mil. E aí é lua. Mas ainda a gente pode ter algumas correções, algumas pressões de venda dos mineradores, alguma tirada de pé da Fidelity na compra, e aí sim a Grayscale continua. É muito volume da Grayscale. Vamos voltar aqui de novo. Acho que é interessante. Epa, eu apertei errado. Calma que eu tô chegando. Isso. É muito volume aqui da Grayscale. Então assim, muito Bitcoin para vender, e isso sim pode ainda continuar fazendo pressão no preço e fazer ali o preço não subir tanto assim. Então hoje, se a gente falar do principal market maker de Bitcoin, é a Grayscale. Com a venda dos ETFs começam a ser players bem interessantes de venda. Então os institucionais chegaram, a gente começa a ter aí o preço sendo um pouco que controlado por eles. A farra aí dos outros market makers começam a serem podadas e a gente começa a ser regido pelo mercado institucional. Era uma coisa inevitável, gente, uma coisa inevitável. Depois a gente pode fazer até um vídeo falando mais sobre isso. Mas vamos olhar agora um pouquinho no sentimento do Bitcoin. Bom, galera, vamos olhar aqui a Coin Analyze. Então a gente está aqui, então a gente tem a movimentação do Bitcoin, então a gente teve essa subida do Bitcoin com subida de Open Interest. Não tão íngreme assim, mas sim, a gente teve. Mas o Open Interest a gente vai olhar na CoinGlass depois, a gente vai olhar o mesmo gráfico na CoinGlass, porque para o Bitcoin a CoinGlass é melhor para olhar o Open Interest, porque eles têm a CME, os dados da CME, e a Coin Analyze não tem no seu agregado. Então falta a gente olhar um pouquinho de dinheiro aqui, mas a gente vai olhar lá.
Mas em vias gerais dá para olhar por aqui também, que mostra que tem um aumento, principalmente um aumento mais tímido no margeado por moedas, que é o que normalmente significa que a galera que shorta aqui com dinheiro, e um aumento mais contundente aqui no margeado por contratos de stablecoin, que aí a gente faz isso daqui, que é interessante. Galera acreditando no short, tá vindo aqui pro neutro do short no 1, então as sardinhas estão loucas para começar a shortar aqui, achando que a moeda já subiu o suficiente, então aqui está começando a ficar perigoso, que pode mostrar que esse aumento pode sim ter força, apesar dos indicadores mostrarem uma certa exaustão que a gente viu no gráfico lá, o sentimento começa a mostrar que ainda é possibilidade de crescer. Funding de neutro para um pouquinho bearish, mas está meio neutro aqui, está meio estável. Acho que a gente começa a falar em bearish aqui quando se a gente falasse aqui igual aqui 004, 003, aqui tá, vamos chamar de neutro. Tem a galera do spot que está comprando mais, então a gente tem o CVD cada vez sendo negociado em um preço maior e já por alguns dias, ó, esse verdinho coloca. Mesma coisa aqui para os contratos margeados por stablecoin, então aqui está subindo, e mesmo os contratos margeados por moeda, ele também está subindo. Então a galera está comprando, mesmo que a gente tirar esses últimos 2 dias, e a gente tem ainda uma grande subida aqui, com uma liquidação até interessante de short. Agora vamos olhar o CoinGlass para a gente completar a nossa análise. CoinGlass, galera, então assim, a mesma questão da subida, então a gente tem aqui sim stablecoins subindo bem contundente. Acho que se a gente fizer uma comparação aqui, eles se assemelham, mas se você olhar é um pouco menos aqui, né? Tem uma variação menor aqui forma um doji, que não é exatamente a mesma daqui, entrando na queda, tem uma compensação, então tem uma pequena diferença, dá para olhar só o outro, mas eu gosto de olhar esse daqui. Então a gente tem a galera aqui com dinheiro não entrando muito no short, mais ou menos estável, e a galera com dinheiro entrando no long. Tanto que a gente vê aqui uma subida dos longs e aqui se mantendo o net long aqui de open interest, e aqui o net short a gente vê caindo aqui, o que vem mostrando principalmente a liquidação desse último dia, né? Hoje assim a gente teve uma liquidação aqui, dá para ver melhor a liquidação que lá também, é bem legal isso. Então uma liquidação maior aqui de longs nessa subida aqui para começar a semana. Sentimento de neutro para bullish, acho que mais bullish. Indicadores de performance mostrando uma certa exaustão dessa subida, mas eu ainda acredito aqui que eles são secundários, né? Eles não ditam o preço, mas sim a gente pode ter uma correção durante a semana, uma pequena volta aqui de um pullback, uma subida, não me surpreenderia. Acho que a gente tem aqui uma correçãozinha, ou mesmo uma lateralização, não precisa ser uma grande correção de 2-3 dias para estar fazendo a subida. Pode sim acontecer. Vamos ver segunda-feira com o volume. Ethereum, galera. Ethereum está ainda numa situação parecida, mas um pouco mais para baixo. Ele está preso aqui na POC desse movimento aqui, então dessa POC desde janeiro, 24 de janeiro, que tem essa subida. O Ethereum está preso aqui, ele precisa romper isso aqui. Mostra sinal também de exaustão, não em tudo, né? No Shaking ainda ele está num sinal de força, muito pelo contrário. O movimento aqui também é um movimento de alta, mas MFI e RSI mostrando exaustão aqui na sobrevenda, o que não significa muita coisa. Não gosto muito de MFI e RSI, eu acho mais as divergências interessantes que qualquer outra coisa, mas mostra sim que a gente está no alto e o Ethereum não conseguiu romper a POC, né? Eu acho que esse é o mais importante do Ethereum. Ele não conseguiu romper essa POC, o que pode fazer um movimento aqui curvo acompanhando para depois subir. Mas a gente tem discussões de ETF, de Ethereum sendo feitas. Eu vou entrar nessa discussão no vídeo de ETF que a gente vai fazer essa semana, mas para o Ethereum, essa discussão de ETF pode começar a hypar o Ethereum, pode inclusive até lateralizar.
E a gente tem um movimento muito similar ao do Bitcoin, aprovação e depois queda, porque vamos voltar aqui a nossas análises. Arkham, cara, por isso que essas ferramentas são bacanas pra caramba. Grayscale, na mesma pegada, a Grayscale tem aqui 7 bilhões em Ethereum, quase 3 milhões de Ethereum na carteira. Ou seja, um despejo da Grayscale da mesma maneira, a gente pode ter uma oportunidade muito grande de short no Ethereum aqui, muito grande nessa aprovação de ETF, mas que vai levar um tempo, não vai ser agora que vai ser aprovado isso daí. A gente pode ter uma cozinha, o galo sendo cozinhado aqui, subidas e aí as notícias variando o preço e o Ethereum tentando acompanhar um pouquinho o que o Bitcoin vai fazer. Mas o Ethereum está preso nessa caixinha, acho que saindo daqui dessas portas pode ser interessante. Perdendo esse fundo aqui, ó, pode ser também que ele venha buscar aqui essa order blocker aqui, que essa order blocker acho que é lá dos 15 minutos e tudo mais, mas mais que ele venha buscar aqui a sua VWAP do topo, então assim, do all time high, essa VWAP aqui é do all time high, ela pode vir buscar aqui com certeza de novo e usar como suporte. Então a gente pode ver o Ethereum ainda assim a 2.000, mas o que eu mais vejo aí é um acompanhamento do Bitcoin. Se o Bitcoin subir, o Ethereum por osmose sobe, talvez não tão forte, talvez ele enrosque aqui nos 2.700. Passou dos 2.700, a gente pode sim ver Ethereum a 3.500 e esperar como vai ser os movimentos nessa semana. Mas o Ethereum está mais comedido, principalmente por essa questão do ETF, onde está todo mundo olhando. A gente vai ter aí o Ethereum sofrendo um pouquinho mais para subir, diferente de dias que a gente tiver notícia, ele acaba subindo mais rápido. Vamos olhar o sentimento do Ethereum agora. Então Binance Perpetual, eu uso da Binance, mas não faz aqui, porque a maioria dos são agregados. Aqui não faz muita diferença a gente olhar a CoinGlass, não só a CoinAlyze, mas a gente dá uma olhadinha. Então a gente tem aqui uma queda interessante de preço do Ethereum. Vou até um zoom para a gente dar uma olhadinha. Mas aqui eu estou olhando errado. Então, eu ver aqui, desculpa, a gente tem que colocar o diário, né? Melhor. Então a gente tem uma subida de preço aqui, uma leve subida de preço com a galera aqui das moedas subindo e a galera da stablecoin não muito interessado nessa subida de preço. Galera aqui shortando, reduzindo aqui, tentando fazer o short, então mais gente, mas ainda muito otimista. Funding neutro, vamos chamar aqui de neutro, porque nessas lateralizações aqui, ó, foi um funding interessante para entrar de quase zero no Ethereum, entrar aqui e começar a pegar essa pernada. Cara, o funding do Ethereum e do Bitcoin é interessante, dando uma olhada. E aqui foi um que assustou, ó, que short bonito aqui de 6% no Ethereum com funding a 0,052. Você ganhava aqui no funding negativo e conseguiu segurar. Então é muito, muito legal estar olhando o funding do Ethereum e do Bitcoin aqui. Cara, essa é uma análise que você pode fazer todo dia de manhã. CVD Spot está estável, até um pouquinho caindo. O de margem de moeda também está lateralizado e o de stablecoins de moeda mesmo está caindo. É que a galera largou mão aqui, né? Saiu aqui, então a gente vê com a queda aqui de interesse. Ethereum não muito com cara de que vai romper aqui. Talvez ele faça mais um movimento aqui, uma lateralização. Se romper pode vir empurrado pelo Bitcoin, mas não mostra força, pelo menos agora. Já que a gente olhou aqui pela CoinGlass, vamos olhar também pela CoinGlass, né? Não custa. A gente já está aqui, Ethereum, Binance Perpetual. Que não mostra muita diferença, então a gente vê mais a galera da coin margeado, que pode significar shorts, do que a galera
da stablecoin aqui no Open Interest entrando, então volta a ter o mesmo sentimento. Net long subiu um pouquinho ainda, então veio aqui, deu uma subida. E o que manteve o preço alto aqui, teve muita fechada, mas também sem subir muito o preço. Foi uma liquidação forte aqui de uma redução, né, na verdade, uma realização de lucros aqui da galera que estava em short. Fechou posições ou pelo menos não fechou no prejuízo, e a gente teve aqui uma liquidação interessante de longs, que poderia ter levado o preço para baixo. Interessante mesmo. Interessante. Muito interessante. Não tivemos aí nada muito o preço não se mexeu com todo o movimento que aconteceu nesse dia. Interessante. O que eu falo, né? Aqui pode ser que tenha algo que a gente possa... Tá olhando? Não, tá bom aqui, né? É isso aí não. Né? Achei interessante aqui que o movimento do CVD, que esse CVD acumulado aqui também está em queda. Eu mantenho ele aqui, mas ele acumulado eu prefiro o outro CVD. Interessante, vamos até olhar aqui um pouquinho de novo. CVD Spot também está estável. Não se movimentou muito o preço do Ethereum, apesar das movimentações em Open Interest. E a gente tem um funding aí que não está muito dos mais agradáveis. Vamos dar uma olhadinha aqui no mercado geral. Hoje não é um bom dia para olhar também, vou fazer vídeos sobre isso, vou trazer tudo para vocês sobre isso daqui. Mas isso é uma tela que eu montei com as coisas que eu acho. Mas se a gente olhar aqui e tiver uma visão, podemos fazer uma atualização. Acho que ele atualizou porque estava atualizando a tela. A gente tem um mercado muito neutro hoje, ó. Quando a gente fala aqui de RSI, a gente não vê muita coisa sobrevendida. A gente vê mais para o neutro aqui, para essa fase, de neutro para forte aqui. O Bitcoin aqui a gente vê que tem uma liquidação muito forte para baixo, então acho que é até interessante mostrar. Tem algumas barreiras para romper de ambos os lados, está muito igual, mas ele já está meio que mais se aproximando aqui, então assim, pode ter a correção, mas tem uma barreira grande para ele passar aqui de ordens diante dessa liquidação. Para frente o preço não mostra muita coisa aqui nessa liquidação. Lembrando que ela é bem intuitiva, né? Ela não é exatamente nesses preços aqui. Ali algumas coisas que tem interessante, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Depois a gente olha com mais calma essa tela, eu mostro para vocês com mais calma. Vamos olhar o funding aqui. Funding rate, a gente está aqui, está abrindo, está devagar. Então a gente olha aqui, o que a gente olhou um pouquinho lá, tá mais vermelhinho, então assim, o CAX está bem pesado. Então a gente vê aqui nada muito bullish, funding de neutro para bearish, o Dow CAX traz um valor aqui muito interessante de funding rate. Então assim, o que a gente viu lá de neutro para bullish, o agregado aqui mostra de neutro para bearish, mostra de bearish para neutro. Então aqui, aquela exaustão mais esse funding rate aqui me faz acreditar menos numa subida dos preços aí nessa semana. Mas tudo pode acontecer. Vamos dar uma olhadinha aqui no funding rate heatmap. Bem neutro, a gente tem BNB aqui negativo, não tá muito lá aquelas coisas não aqui. Bom galera, de volta para mim, então é isso. Acho que a gente tem uma semana aí onde os indicadores não mostram muita força do Bitcoin. Parece ali que tanto o Bitcoin e o Ethereum estão um pouco com exaustão dessa subida que foi essa semana, mas isso não significa que o preço não possa subir. Rompendo essas tendências que a gente falou, sim, o preço pode buscar e aí ele arrebentar e ganhar fôlego e tudo mais.
Baseado nos indicadores no sentimento, é bem provável que a gente tenha uma pequena correção aí, que a gente volte, ou uma lateralização por alguns dias, até a tomada de decisão para uma próxima subida. Mas, a gente tem novos players no mercado, os institucionais estão aí, então vale muito acompanhar o que está acontecendo da venda da Grayscale e a compra da Fidelity e da BlackRock. Esse net de bitcoins nos ETFs, ele é muito importante para balizar o preço hoje. Ele vai trazendo, ele vem segurando muito preço. Isso é muito importante para manter o preço. Então, galera, acho que essa é a atenção. Acompanhem esses dados. Eu vou trazer muita coisa no canal essa semana, então assim, a gente vai montar, eu vou trazer um vídeo aí mostrando bastante coisa do que eu vou... Na verdade, durante os vídeos eu vou contando um pouquinho o que eu tenho aqui para trazer para o canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal, eu agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.